Oi pessoal, começando mais uma aula de história para a turminha do 6º ano do ensino fundamental. Meninos, presta atenção que eu vou falar algumas informações importantes para vocês. A matéria que a gente vai estudar hoje, ela tá lá no seu livro, no 3º capítulo, a partir da página 46. Então, se você abrir seu livro agora, na página 46, você vai conseguir acompanhar comigo pra gente ter uma boa aula, o conteúdo que a gente vai estudar hoje, certo? Segunda coisa que eu preciso dizer pra vocês, levanta dessa cama e desse sofá que você tá aí desajeitado, senta direitinho, postura de estudante, concentra, fica offline, concentra no que a gente vai falar agora, que a gente vai ter uma boa aula, uma aula muito tranquila, tá bom? No 3º capítulo do seu livro, a gente estava falando um pouquinho sobre como o ser humano teria chegado aqui na América antes de qualquer português ou espanhol aparecer por aqui. Como os homens da pré-história chegaram aqui e habitaram a América. E eu apresentei para vocês 3 diferentes teorias que falam sobre essa chegada. Então vamos retomar isso? A gente sabe que o berço da humanidade, ou seja, o continente onde a vida surgiu, segundo a teoria evolucionista, foi a África. Então a gente tem 3 caminhos pelos quais esse homem aqui da África teria chegado na América. O primeiro caminho, ele saiu aqui da África, acompanha comigo pelo mouse, passou na Ásia, Sibéria e atravessou pelo Estreito de Bering. Muito bem, fez tudo isso a pé e chegou na América. O segundo caminho, ele saiu daqui da África, acompanha aqui no meu mouse, foi aqui antes de chegar na Ásia e opa, veio para a Oceania. Chegando aqui na Oceania, ele construiu barquinhos e veio de barquinho até a América do Sul. A terceira teoria, e agora você vai ter que lembrar que a Terra é redonda. A terceira teoria fala que o ser humano veio aqui da África, pegou, construiu seus barquinhos e veio, ó, atravessando aqui e chegando no Oceano Atlântico. Ele veio de barquinho, chegou na América do Sul, certo? Então, 3 diferentes teorias. Por que a gente está relembrando elas? Porque hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as primeiras civilizações sedentárias, de povos sedentários que viviam aqui no território que veio a formar o Brasil, tá bom? São 2 grandes civilizações que você vai estudar e vai lembrar e nunca mais vai esquecer, certo? A primeira delas são os povos sambaqueiros e a segunda delas são os povos da Amazônia. Muito bem, vamos pro primeiro. Povos sambaqueiros. Mas o que são os sambaqueiros? O sambaqueiro é aquele que vive no sambaqui. Tá, mas o que é um sambaqui, meu Deus do céu? Isso aqui que você tá vendo é um sambaqui. A palavra sambaqui significa literalmente monte de mariscos. Ou seja, um monte formado por conchas, escamas de peixes e restos de animais marítimos, certo? As pessoas iam se alimentando, iam formando esses montes aqui. Alguns deles são tão grandes que chegam até 10 metros de altura. Deixa eu mostrar pra vocês, isso aqui é uma fotinha que dá pra ver mais de perto. Tá vendo aqui algumas conchinhas, restos de coisas. Então, isso aqui junto formou um sambaqui. Como os povos sambaqueiros, eles se alimentavam de coisas que estavam disponíveis nos oceanos e nos rios, então eles eram povos que viviam no litoral. Litoral quer dizer que eles viviam perto do mar, então olha aqui pro meu mapinha. Tá vendo que tem vários triângulozinhos aqui? Esses triângulozinhos representam lugares onde hoje nós temos sambaquis, tá bom? Viviam no litoral, significa que eles viviam perto do oceano. Então vamos retomar. Povos sambaqueiros são aqueles que vivem no sambaqui. Sambaqui significa literalmente monte de mariscos. Era o lugar onde eles viviam. Esses espaços eram espaços de convívio social. Como assim? Era lá nos sambaquis que os povos sambaqueiros construíam as suas casas, as pessoas viviam, as crianças brincavam e toda a sociedade funcionava ali, tá bom? Por eles se alimentarem e construírem casas e viverem perto de rios, eles eram povos sedentários, ou seja, eles possuíam moradia fixa. Última informação sobre os sambaqueiros, eles desapareceram por volta de 1500 anos atrás, tá bom? Agora vamos para os povos da Amazônia. Muito bem, deixa eu mostrar novamente aqui no mapinha para vocês.
Esse daqui é um mapinha que tem mais ou menos os povos que viviam na Amazônia, tá bom? Tá vendo que aqui tem alguns rios e alguns numerozinhos e alguns nomes? A gente vai estudar 3 diferentes povos que viviam aqui, mais ou menos na região da Amazônia, tá bom? O primeiro deles é a civilização Marajoara. Assim como os povos da Amazônia, na verdade, como todos esses povos, eles eram excelentes produtores de cerâmica. Como que eu produzo a cerâmica? Existe um tipo de barro que a gente vai chamar de argila. Você já brincou de massinha de modelar quando você era criança? Ou mesmo brinca até hoje? Eu sei que sim. Então, a argila é como se fosse uma massinha de modelar. É um barro bem fácil de você mexer e modelar. E aí, o que esses povos faziam? Eles pegavam esse barro, formavam ali, faziam vasos e urnas, enfim, algumas outras coisas. E depois de produzido isso, esse barro ele ia pro forno e ele era cozido, literalmente, e formava a cerâmica, tá bom? Então a civilização marajoara era excelente produtora de cerâmica, ok? E eles também eram bons com aterros. Eles se chamavam marajoaras porque eles viviam na ilha do Marajó. Então, além de ser produtores de cerâmica, eles viviam na ilha do Marajó e era um lugar que passava por constantes inundações. Então, eles acabaram se transformando em excelentes produtores de aterros, ok? O outro que eu preciso falar para vocês é os povos de cultura tapajônica. Recebem esse nome, tapajônico, porque viviam nas margens do rio Tapajós. Olha que bonita essa cerâmica que eles produziam, cheia de desenhos, enfim. Os povos de cultura tapajônica também eram excelentes produtores de cerâmica. O último que eu preciso falar para vocês é a civilização do Alto Xingu. Olha aqui pro meu mouse. Tá vendo esse negócio redondo aqui? Isso daqui é uma aldeia, tá legal? A civilização do Alto Xingu chegou a ter 19 dessas aldeias, igual essa aqui que você tá vendo na foto. Essas aldeias ficavam às margens do rio Xingu. E tá vendo que aqui tem algumas estradas? Essas estradas tinham ligação, faziam a ligação entre as várias aldeias que existiam ali na civilização do Alto Xingu. 19 aldeias e cerca de 5.000 pessoas viviam ali. Imagina a quantidade de gente vivendo. Então, graças a essa quantidade de pessoas, a gente teve um fenômeno chamado estratificação social. O que isso quer dizer? Quer dizer que existiam pessoas que tinham profissões que eram consideradas mais ou menos importantes umas das outras. Então, era uma sociedade dividida, coordenada e com muita gente vivendo, ok? Para resumir e ficar claro, eu falei com vocês de dois grandes povos. Os povos sambaqueiros, aqueles que viviam lá no litoral, e os povos da Amazônia. Dentre os povos da Amazônia, a gente falou de 3. Civilização marajoara, cultura tapajônica e civilização do Alto Xingu, ok? Deus abençoe a sua vida, dê para vocês uma semana tranquila, de muita sabedoria e discernimento, em nome de Jesus, amém?